O vice-presidente da República do Brasil palestrou na RA SIC Caxias do Sul nesta terça-feira ao meio-dia. Hamilton Mourão falou para um auditório completamente lotado. Diversas lideranças empresariais da região e autoridades prestigiaram a palestra do vice-presidente da República em Caxias do Sul. Mourão tratou sobre os desafios do Brasil. Ele iniciou a sua fala aos presentes no restaurante da SICA em Caxias do Sul, falando sobre as turbulências causadas pela guerra na Ucrânia. Teceu observações sobre a política internacional e depois tratou de questões do Brasil. O vice-presidente da República pregou a plena harmonia entre os três poderes no país, defendeu a reforma previdenciária e também tratou sobre educação e investimentos do governo. O general Hamilton Mourão disse que o Brasil precisa buscar soluções para a política, para a economia e para a situação psicossocial ligada à guerra cultural. O nosso Brasil, então, fruto desse ambiente que nós estamos vivendo, não é? Temos três situações que temos que buscar as soluções. A situação política, a situação econômica e a situação psicossocial, muito ligada à questão da guerra cultural, que também, obviamente, influi na política. Vivemos essa forte polarização da política, né? A realidade é que hoje a independência e a harmonia entre os poderes está comprometido. E está comprometido em duas vertentes. Uma vertente eu citei aqui, que é o ativismo judicial, né? O magistrado, ele não pode estar se pronunciando politicamente. Ele se pronuncia por meio dos autos, né? Então, tivemos essa discussão feita no passado, uma discussão muito mal conduzida, sobre voto impresso. Não era voto impresso, era impressão do voto. Ou seja, se você vai lá na urna eletrônica, digita teu voto, sai um comprovante, que nem você vai no banco. Você não vai no banco, digita lá a tua operação e não sai o comprovante? Sai o comprovante, você bota na urnazinha do lado, tem dúvida quanto ao papelzinho. Não é problema nenhum isso aí. No entanto, vimos magistrados que não têm a responsabilidade de discutir esse assunto, buscando interferir junto ao Congresso Nacional em decisão que é única e exclusiva do Congresso Nacional. Compete ao tribunal, às cortes eleitorais, única e exclusivamente fazer com que o processo eleitoral seja realizado dentro das regras estabelecidas pelo Parlamento. Acabou. Se o Parlamento definir que nós temos que votar plantando bananeira, o juiz vai ter que cobrar que a gente vote plantando bananeira. Em suma, é isso aí, né? E há um desequilíbrio também entre o relacionamento do Executivo e o Legislativo, principalmente em torno do orçamento. Ora, senhoras e senhores, como é que tem que funcionar a questão orçamentária? O Executivo prepara a peça orçamentária do ano seguinte, com base nas suas disponibilidades, possibilidades, seu entendimento daquilo que é necessário e dentro do seu planejamento, e remete aquilo para o Congresso. Dentro do Congresso, esse assunto é discutido pelos representantes da nação, de estados e do povo que lá estão. Aprovado aquilo lá, eles definem realmente quais são as prioridades, isso volta para o Executivo, e o Executivo, como o próprio nome diz, faz o quê? Executa. Agora, o que está acontecendo hoje? A questão das emendas parlamentares. Até o governo da presidente Dilma, a emenda parlamentar ela não era impositiva. Óbvio que era uma troca. Se o parlamentar vota com o governo, a emenda dele é liberada. Era isso que acontecia. Não vamos tapar o sol com a peneira aqui, né? Mas, a partir daquele momento, a Dilma, em situação de desvantagem, a emenda individual se torna impositiva. No governo do presidente Temer, né, a emenda de bancada, pela mesma situação, o presidente Temer em situação difícil, né, a emenda de bancada se torna impositiva. E agora, no nosso governo, também em situação complicada, né, pandemia, aquela discussão toda, CPI, surge a emenda de relator, né, e que está sendo tentada, está uma discussão no Congresso hoje, para que ela se tornasse impositiva. Isso rompe a capacidade do Poder Executivo efetivamente ter um planejamento que se execute. Porque hoje, no presente ano, o relator do orçamento tem 16 bilhões de reais na mão dele, que ele vai
jogando de acordo com os interesses paroquiais que aparecem naquele momento. Isso não pode funcionar. Então, nós temos que corrigir isso aí. Né? Tem que ser corrigido. O Executivo tem que voltar a controlar o orçamento. O surto inflacionário que nós estamos vivendo, que afeta a nossa economia, e a nossa economia já vem há algum tempo com duas colunas mestras que estão rachadas e que precisa de injeção de concreto. É a coluna do equilíbrio fiscal e a coluna da produtividade. Equilíbrio fiscal. Governo é igual à casa da gente. Não pode gastar mais do que ganha. Se tiver que gastar mais do que ganha, tem que ser com propósitos bem definidos e não para, vamos dizer, gastos correntes. Eu posso me endividar? Posso. Eu posso me endividar para comprar um bem, falando aqui na nossa vida privada, que vai ser importante para mim, ou a minha casa que eu estou comprando, ou um veículo que eu estou comprando porque eu vou usar esse veículo no meu trabalho. Né? A mesma coisa um governo. Ele pode se endividar, ok, eu preciso, não é, terminar aqui a rodovia do Parque, eu preciso construir o aeroporto, né? Eu preciso construir o porto de Arroio do Sal, eu preciso duplicar a BR-285. Estou citando fatos aqui nossos. Então, eu posso me endividar para fazer isso, devidamente acertado com quem? Com os representantes do povo. Mas não era o que vinha sendo feito. Nós nos endividamos para pagar salário, para fazer benesse, e, no final das contas, hoje, nós temos uma dívida na casa de 80% do PIB. Então, como é que nós temos que fazer o equilíbrio fiscal? A primeira coisa foi a reforma da Previdência. Então, estamos vivendo mais, não é possível que a pessoa se aposente com 50 anos e passe depois 30 anos, não é, com o recurso sendo pago por aqueles que estão trabalhando. E lembrando que nós estamos invertendo a curva demográfica no nosso país. Depois, quando eu tocar no item educação, as senhoras e senhores terão noção melhor disso aí. Além disso, como trazer o equilíbrio fiscal? Privatização. Então, é um processo doloroso e difícil. Observem a questão da Petrobras, a venda das refinarias da Petrobras. Não é? Teve que ir ao STF para que houvesse um entendimento que as refinarias da Petrobras poderiam ser privatizadas, poderiam ser vendidas. Por quê? Porque o negócio da Petrobras não é refinar petróleo. O negócio da Petrobras é o quê? É extrair petróleo do fundo do mar. Não é? É produção de petróleo. E a refinaria é um outro negócio. Então, aquele monopólio que havia nos atrasou. Hoje nós produzimos petróleo, exportamos o petróleo bruto e importamos o produto agregado, gasolina e óleo diesel. Né? Ou seja, a gente vende o mais barato e compra o mais caro, por estarmos atrasados na questão do refino do petróleo. E a outra coisa, a reforma do Estado. O Estado tem que custar menos para a população. Né? Nós temos que pagar um Estado que seja eficaz e eficiente. Né? Pouco a pouco, nós conseguimos reduzir. Né? Nosso governo vai ser o primeiro governo nos últimos anos que vai terminar com o gasto público em relação ao PIB menor do que ele recebeu. Mas por que isso? Porque nós fizemos uma reforma administrativa, já que não conseguimos fazê-la avançar dentro do Congresso, informal. Como uma reforma administrativa informal? Olha, se X funcionários se aposentaram, nós só contratamos Y, sendo Y menor que X. Tá? Então, e outra coisa é a questão da digitalização, da desburocratização. Houve um avanço muito grande no governo do presidente Bolsonaro. Hoje tem em torno de 3.700 operações digitais. E as senhoras e senhores têm plena noção que ninguém precisa andar mais com documento na carteira. No celular, só pode ter lá a sua carteira de identidade, sua carteira de motorista, documento do carro, cartão de vacina, título de eleitor, ou seja, e a própria questão da prova de vida do INSS. Então, temos muita coisa para avançar, mas avançamos bastante. E, óbvio, uma gestão mais profissional no setor público. E a coluna da produtividade? Foi citado um ponto aqui fundamental, infraestrutura. A nossa infraestrutura ficou parada no tempo e, com alguns avanços, padrão, como diria o falecido Nelson Rodrigues, padrão arranco de cachorro atropelado. Não é? Ao longo dos últimos anos, a coisa avançou meio assim. Precisamos abrir caminho para investimentos em infraestrutura.
Ah, o setor privado tem que vir? Sim, o setor privado está vindo. Mas tem horas que só o governo pode investir. A SIC Caxias do Sul, com a RA SIC Caxias e a presença de Hamilton Mourão, voltou a receber um vice-presidente da República depois de mais de 16 anos. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.